Elion Póvoa Neto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Primeiramente, eu quero agradecer pela Maíra, né, minha atual supervisora do meu estágio pós-doutoral aí na Unicinos, né, e o professor Elion já é um conhecido nosso, já esteve na FACAT, né, num evento sobre migrações, e de lá para cá estamos mantendo um contato, né, tendo em vista aí o nosso eixo de pesquisa em comum, que é o tema das migrações, né? Especialmente nesse momento a questão das migrações contemporâneas. Então, quero mais uma vez agradecer pelo aceite do convite, professor Elion, né? E como manda os rituais da academia, né? Eu gostaria de inicialmente apresentar o professor Elion Póvoa Neto, né, para aqueles que estão participando do debate hoje à tarde, né? Então eu vou rapidamente fazer uma síntese do vasto currículo do professor Elion, né, apresentando a sua formação acadêmica e a sua atuação e a sua área de pesquisa, né? Então o professor Elion Póvoa Neto, ele é graduado em Geografia pela PUC do Rio de Janeiro, e o seu mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o doutorado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, a USP, né? Além disso, o professor ele possui 2 estágios de pós-doutorado na Itália, né? E atualmente ele é professor do Instituto de Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, no IPUR, da UFRJ, e nessa instituição o professor também coordena o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios, o NIEM, né? E o grupo de pesquisa do Diretório do CNPq, né? É membro da comissão editorial dos cadernos da IPUR da UFRJ, e além disso um vastíssimo currículo contando aí com ações, né? E temas que dialogam, então, com a questão das migrações. Então, eu vou, mais que de imediato, né, passar a palavra a quem, de fato, né, vai nos brindar, então, com a sua fala hoje à tarde, né? E a ideia que nós combinamos, né, professor, é que no primeiro momento, então, o senhor possa fazer essa fala, né? E depois, num segundo momento, a gente abre para o debate, para as perguntas. Pode ser assim? Pode ser. Só me dá mais ou menos uma perspectiva de quanto tempo que eu teria. São 3h15 agora, né? Só para ter uma noção. Olha, a nossa ideia, né, Maíra, é no máximo até 16h30 fechar tudo, né? Tá bom. Então, até porque, né, essa dinâmica remota, ela deixa, às vezes, um pouco também mais... Ela é cansativa. Né? Ela é cansativa. Tá bom. Tá bem. Tá certo, então. Primeiro, eu vou pedir que vocês deixem um pouco de lado a mortalidade, a formalidade, me chamem de Elion, simplesmente, tá? Tá bem. Então, eu queria agradecer tanto a professora Maíra quanto ao professor Daniel, mas que agora em diante eu vou tratar informalmente, pelo convite, e dizer que é um prazer estar falando com vocês aí da Unicinos, da FACAT. Eu estive na FACAT coisa de 1 ano e meio atrás, né? Primeiro semestre de 2019. Foi uma experiência interessante, tanto pelo conhecimento da região, que eu não conhecia, quanto de conhecer um pouco a dinâmica dos estudos e pesquisas que vocês desenvolvem na área de migração, na área de desenvolvimento regional, que é o meu programa em que eu trabalho aqui no Rio. Ele é um programa de planejamento urbano e regional, só que dentro dele a gente mantém um laboratório já há 20 anos chamado NIEM, Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios, que tem pessoas de várias outras universidades, né? Uma rede. A gente tem uma lista na internet que a gente mantém diariamente, alimenta com as notícias do que está acontecendo no mundo das migrações no Brasil e no exterior, tanto
tanto as migrações no Brasil, né, quanto no exterior, tanto notícias quanto pesquisas, anúncios de congressos, de eventos, bibliografia. Então, a ideia um pouco é que seja uma rede de pessoas, e essa rede já funciona há 20 anos, nós temos alguma coisa como 1.600, 1.700 pessoas que seguem diariamente. Quem tiver interesse em receber os e-mails da nossa lista, é só mandar o e-mail, professor Daniel. O Daniel tem o meu e-mail, ele pode pedir para as pessoas para serem acrescentadas a essa lista. Vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Então, eu trabalho já há muito tempo com migração, tanto migração interna quanto migração internacional, e dentro de um Instituto de Planejamento Urbano Regional, né, a minha formação em geografia e em planejamento urbano regional, eu tento sempre destacar as dimensões migratórias, né, das dinâmicas urbanas e regionais. E atualmente, né, não tem muito como a gente se esquecer que todas as dinâmicas sociais estão profundamente marcadas por um momento muito especial que a gente vive, tanto do ponto de vista político no Brasil e no mundo, quanto do ponto de vista sanitário, né, do ponto de vista da saúde. Então, a nossa lista, as nossas atividades, de uma maneira ou outra, elas acabam se referindo a isso, né? Seja porque, em alguns momentos, alguns processos migratórios se desaceleraram, seja porque foram bloqueados mesmo, né? Seja porque assumem um novo significado. Então, quando o Daniel me fez o convite, há alguns meses atrás, o título que eu propus foi Migrações Internacionais dos Estímulos ao Bloqueio às Mobilidades. Porque eu acho que essa é a questão que as pessoas que estudam migração estão se deparando atualmente, né? Quer dizer, a migração, tanto nós vivemos num mundo que tanto estimula a migração, tanto provoca as migrações, quanto tenta controlá-la e, em casos extremos, tenta bloqueá-la, né? E a gente vive um momento muito especial quanto a isso, à medida que uma série de medidas que não são novas, né, na história das migrações vêm sendo tomadas, mas vêm sendo tomadas com um rigor e com um significado muito especial em função do problema da pandemia. Então, eu começaria tentando ficar dentro de um tempo que dê um conforto para nós podermos conversar depois, também ouvir questões e tal. A gente pode dizer assim, que o mundo, né, o mundo tal como a gente entende, nosso mundo, a humanidade, ela não existe sem as migrações, né? E assim, e também não existe sem essa dimensão mais geral da mobilidade espacial, ou seja, o fato do deslocamento das populações, seja para trabalho, seja para outros motivos, né? Isso nas mais diversas escalas, tanto na escala local, de uma cidade pequena, média, como de uma metrópole, como de uma região, como numa escala nacional, como numa escala internacional, da qual eu vou falar um pouquinho mais hoje. Então, a gente pode falar que sim, não existe a ideia de humanidade sem as migrações, né? Processo de humanização, ou seja, de qual uma determinada espécie, né, passou a ser considerada uma espécie humana, ele se dá historicamente a partir das migrações, né? A espécie humana surgiu, ao que todos os indícios que são super sólidos indicam até hoje, na África. E, a partir desse continente, ela foi se expandindo de maneira migratória para outros continentes, atravessando montanhas, desertos, oceanos, etc. Então, daí vem aquela afirmação genérica que somos todos migrantes, né? Se nós não somos, os que nos antecederam foram, né? Sem sombra de dúvida. E os que nós não somos, poderemos vir a ser um dia. Então, essa afirmação genérica de que somos todos migrantes, ela é válida no sentido que ela aponta para esse caráter
que é integrante mesmo da condição humana. Por outro lado, a gente também tem que considerar que a cada momento as migrações, a cada momento, a cada contexto, as migrações assumem uma feição, uma causalidade, uma dinâmica que é própria, né? Então, esse contexto todo que a gente estava escrevendo no início, ele é mais uma demonstração disso. Mas a gente não precisa dessa demonstração, a gente sabe disso, né? E o próprio conceito moderno de migração, e eu diria moderno, digamos, desde o século XIX, né? Que é o da migração por motivos de melhoria de vida, de melhor acesso a serviços, de aspirações econômicas, de necessidade da venda da força de trabalho. Essa ideia de migração está ligada ao desenvolvimento e à implementação do capitalismo, né? À medida que o capitalismo funciona a partir de mercados de compra e venda de mercadorias, né? E dentre essas mercadorias, a força de trabalho é uma delas, né? Então, evidentemente, você não pode imaginar uma sociedade capitalista sem que as pessoas, mas também os detentores de capital, sem que elas circulem. Elas circulam para vender-se como trabalhadores, né? Mas você poderia dizer o seguinte: bom, mas a migração não é só ela não tem uma motivação apenas econômica. De fato, não tem, né? Eu vou tratar aqui um pouco dessa ideia da historicidade das migrações do ponto de vista econômico, né? Mas também do ponto de vista político e do ponto de vista cultural. Então, mesmo as migrações por outros motivos, que não são por motivos estritamente econômicos, então, por exemplo, os deslocamentos em função de perseguições étnicas, culturais, religiosas, em função de violação de direitos, elas estão ligadas a uma determinada concepção de direitos, né? O direito a migrar, né? O direito a deixar o seu país, o direito a pedir refúgio. Essa concepção está ligada, ela também é histórica, ela também passa pela afirmação dos Estados nacionais, né? Tanto os Estados como sendo soberanos nos seus territórios e, a partir daí, controlando a travessia das fronteiras, quanto as organizações internacionais, como as Nações Unidas, que são organizações de Estados nacionais que estabelecem obrigações entre os Estados no que se trata do tratamento aos migrantes e aos refugiados. Então, na medida em que o Estado garante os direitos dos refugiados, ele se dá nisso dentro de uma ordem internacional na qual a governabilidade se dá ou dentro dos Estados, no interior deles, ou em acordos, tratados, convenções entre os Estados, né? Quer dizer, em outras palavras, né, a migração por melhora de vida, por fuga de perseguições, por fuga de catástrofes, eles aparecem em toda a história da humanidade, né? Mas a regulamentação, a criação de leis, de normas, de hábitos, de costumes quanto a como se pode migrar, por que se pode migrar, quais são os lugares de controle da migração, né? Isso faz parte do sistema moderno dos Estados-nação, né? Então, isso aí, tem um chão histórico quando a gente fala das migrações, né? Das migrações no sentido moderno, né? É a sociedade de mercado, a sociedade capitalista, e é a sociedade dos Estados-nação. Então, isso aí já dá um recorte um pouquinho mais específico àquela minha primeira afirmação de que a humanidade é migratória, sempre foi, né? Sempre foi, de fato, mas a migração ela assume características peculiares, específicas, de acordo com o contexto na qual ela acontece, né? E, assim, uma última dimensão, depois de eu ter falado dessa dimensão mais econômica, da dimensão mais política, a dimensão cultural, né? A constituição das culturas, das diversas culturas, sejam locais, regionais, nacionais,
ela sempre dependeu da circulação dos saberes, das crenças, das linguagens, dos alfabetos, das formas de se obter o alimento. Então, nós como espécie, nós somos uma espécie migratória também, porque nós aprendemos ao migrar e nós aprendemos ao receber migrantes, né? Quer dizer, mesmo as pessoas que pessoalmente nunca se deslocaram, elas atrás de si têm gerações e gerações de imigrantes, né? E os nossos saberes, as nossas culturas, são culturas que são construídas através do cruzamento dos saberes, né? Dos modos de vida dos migrantes, seja dos migrantes que migraram por decisão própria, por decisão econômica ou por motivos políticos, seja daqueles que se deslocaram forçosamente, por exemplo, os escravos que foram traficados, né? Quer dizer, esse nosso mundo é um mundo de pessoas que descendem de complexos processos de migração. Quer dizer, isso, assim, só mais uma observação, assim, a própria mitologia grega, né? Ela contempla isso. Você tem entre os pares de deuses da mitologia grega, tem um par que são Hestia e Hermes, né? Hermes, que é conhecido como Mercúrio também na mitologia romana, né? Hestia e Hermes são um par de deuses, né? Você vê como que isso é uma coisa que se aprofunda na história da humanidade. Que a Hestia é a deusa que reside na casa, ela é o centro a partir do qual o espaço humano se orienta, se organiza. Já Hermes, né, ou Mercúrio, né, dependendo de qual mitologia, ele representa o movimento, ele representa a passagem, os contatos entre os estranhos, né? Então, a gente pode dizer que existem dois princípios da sociabilidade humana: o da permanência, da fixação, e o princípio da abertura, do exterior, da mobilidade, do contato com os outros, né? Então, a história do homem é uma história dos homens da humanidade, é uma história de mobilidade, é uma história de deslocamento, de travessias, etc., né? Quer dizer, mesmo aqueles estabelecimentos que representam a fixação, por exemplo, a agricultura, o advento da agricultura, né, no Neolítico, a criação das cidades, as grandes civilizações, elas só foram possíveis em função dos deslocamentos também, da chegada dos outros. Quer dizer, a cidade só existe porque ela é alimentada por um fluxo de pessoas, de mercadorias que a ela se dirigem e que trocam, vendem, compram, etc. e tal, né? Então, a ideia assim, básica, quando a gente fala em migração, é a ideia do recebimento do estrangeiro. E o estrangeiro aí pode ser entendido quase que literalmente, como extra. Extra no sentido do que vem de fora. Forasteiro nesse sentido. Quer dizer, também não é à toa que as palavras, em alguns idiomas, a palavra estrangeiro e estranho são praticamente a mesma palavra, né? Quer dizer, o estranho é aquele que não nos é familiar. É o que vem de fora, né? Mas ele, ao vir de fora, ele cumpre um papel na nossa sociedade que os de dentro não cumprem, né? Então, seja ele rejeitado ou aceito, não, ele cumpre um papel, né? Mas ele não se move só para se aventurar, para conhecer o mundo. Ele se move, ele se desloca porque ele precisa. Ele necessita para se alimentar, para alimentar o seu grupo, para viver, né? Para abrir horizontes, etc. E nem sempre a decisão de migrar é uma decisão, digamos assim, autônoma, decidida, né? Nem sempre a decisão é uma decisão. Eu estou sendo até um pouco paradoxal. Muitas vezes, né, a migração ela é forçada, ela é decidida por outros, né? Ela está marcada pela violência. E então, assim, a ideia que associa migração à liberdade, ela é verdadeira só em parte, né? Por quê? Porque muito frequentemente as migrações estão associadas
a forma de exercício do poder, a violência, etc. Isso vai acontecer, aí voltando para o meu título, tanto nos processos que levam à mobilidade, quanto nos processos de contenção dessa mobilidade, de confinamento dessa mobilidade. Então, vamos dizer que a migração tem 3 momentos, né? A partida, o deslocamento em si, a travessia e a chegada. Claro que isso aí pode se desdobrar, quer dizer, o lugar de chegada ele pode se transformar num outro lugar de partida, né? As migrações podem ser então, em redes, em cadeias migratórias, né? Então, o exercício da violência, do poder sobre os migrantes, ele pode estar presente, por exemplo, eu falei da partida, no trânsito e na chegada. Ele pode, esse exercício do poder ele pode estar presente na partida, por exemplo, o migrante ele pode resolver sair do seu lugar de nascimento porque ele está fugindo da fome, está fugindo da guerra, está fugindo de alguma forma de perseguição, da violação de direitos, né? Ou então ele pode sair, migrar, porque ele está acompanhando um grupo do qual ele depende. Então, por exemplo, a migração familiar. Frequentemente, quem decide, né, os migrantes se deslocam como indivíduos, mas também como grupos, como coletividades, como famílias. Quem decide é o chefe da família, se for o homem ou a chefe da família. Os filhos normalmente acompanham os pais nesse processo, né? Então, a migração, muitas vezes, até quando não parece, ela pode ser uma migração forçada, coagida, desde o ponto de partida. E durante o movimento da migração? Isso também as formas de coação acontecem, né? No próprio movimento, o movimento dos migrantes nem sempre ele se dá num horizonte aberto de livres caminhos, ele pode se dar num horizonte que se estreita, de restrição aos movimentos, de contornamento dos obstáculos. Então, não é à toa que nas últimas décadas surge, não, mas se desenvolve muito esse personagem que é o personagem do contrabandista de imigrantes, do coiote, do traficante, ou seja, aquele que explora a migração como uma fonte de lucro e se aproveita das dificuldades para migrar como uma forma de exercer poder ou de extrair lucros dos migrantes, né? Hoje em dia, boa parte das migrações internacionais que acontecem é uma imigração de indocumentados, né? A gente tenta não usar o termo ilegais, né? Ou irregulares, a gente usa mais indocumentados. São aqueles que se deslocam sem ter os documentos que permitiriam eles atravessar as fronteiras, seja o passaporte, seja o visto, seja os documentos de um modo geral. Então, eu dizia que a violência pode estar presente na partida dos migrantes, mas ela pode estar presente no próprio processo migratório e ela está presente, para fechar esse ciclo, também no processo de chegada, de recepção. Por quê? Se a gente diz que as sociedades tradicionalmente aceitam o migrante, aceitam o estrangeiro, porque veem nele o processo, a possibilidade de contato com o mundo, com aquelas mercadorias que ninguém mais tem, só o estrangeiro traz aquelas mercadorias, né? Ou porque elas podem se beneficiar de uma riqueza cultural que também vem de fora, vem através do migrante, vem através do estrangeiro. E também aquela possibilidade de que o estrangeiro venha fazer os trabalhos que os locais não podem ou não querem fazer, né? Então, as restrições à migração elas acontecem também do ponto de vista da chegada. Então, o chegante, né, aquele que chega, ele é aceito, né, mas dentro de algumas condições. Que condições? Ele tem que mostrar que ele é digno, né, de entrar na cidade, no país para o qual ele se dirige, que ele é saudável, que ele é necessário, que ele é desejado. É uma expressão que é um pouco subjetiva, mas se você pegar um pouco a história da política de imigração brasileira, para dar um exemplo, você vai ver que em vários momentos, ao longo do século XIX, mas também no século XX,
os governos brasileiros expressaram, adjetivaram a migração dessa maneira. Migrante desejável, migrante indesejável, bons migrantes, maus migrantes, né? Migrante ele é adjetivado. Então, na chegada, o migrante também é adjetivado e ele só permanece, a entrada dele só é permitida e a permanência dele só é permitida se ele for considerado desejável, necessário, e essa pode ser uma condição transitória, quer dizer, ele pode ser necessário num certo momento e em outro momento deixar de ser. Quer dizer, pode ser que exista um momento em que os migrantes são considerados necessários, que eles vão ser não só aceitos, como estimulados à sua vinda, e momentos em que o Estado vai se omitir quanto a isso ou vai até rechaçar os migrantes, né? Então, vocês, quer dizer, isso é uma transmissão remota, mas eu imagino que a maior parte de vocês esteja na região sul do Brasil. A região sul do Brasil é uma região em que, historicamente, se assumiu que a imigração era não só necessária, como era desejada, do ponto de vista do povoamento, do ponto de vista da formação de um mercado de trabalho, tanto rural quanto urbano, do ponto de vista da produção de bens para o mercado interno, etc., né? Já a região de São Paulo, as motivações para a política de imigração eram outras, mas hoje, né, a região sul do Brasil recebe outros migrantes, né, que são muito diferentes dos imigrantes que chegavam no século XIX, mesmo no início do século XX. E a política do Estado brasileiro mudou com relação a isso. Mudou. Então, nem sempre os migrantes foram incentivados e são incentivados da mesma maneira. Pode acontecer que, a partir de um certo momento, o imigrante seja visto como não mais necessário, como desnecessário, como excedente. Assim, num extremo, ele pode se tornar até visto como indesejável, como ameaçador à segurança, como ameaçador ao trabalho dos locais, como ameaça para a seguridade social, etc. E, a partir daí, surgem as políticas de controle da imigração. Quer dizer, não tanto da partida dos migrantes, mas da chegada dos migrantes, né? E essa chegada vai passar a ser regulada como? Através dos passaportes, das permissões, dos vistos, dos certificados de saúde, dos atestados médicos, né? É aí que se dá esse controle. Onde é que se dá esse controle? O lugar por excelência onde se controla a migração é a fronteira. Então, historicamente, no Brasil, né, a fronteira, até a Segunda Guerra Mundial, era a fronteira marítima, né? Agora, a fronteira ela é uma invenção mais ou menos nova na história da humanidade. Se a gente pegar esse longo arco da história, as migrações aconteciam, na maior parte desse período histórico não existiam fronteiras. A fronteira é uma invenção relativamente recente, né? A maior parte dos estados nacionais que existem hoje no mundo são estados nacionais que se constituíram como territórios nacionais com fronteiras claramente delineadas nos séculos XVIII, XIX e XX. Alguns são um pouco anteriores, mas com mudanças, né? As fronteiras também se redesenham, etc. Então, na medida que os estados nacionais se fortalecem, vai surgindo a fronteira. E a migração, no que ela atravessa a fronteira, esse controle acontece. No caso do Brasil, historicamente, acontecia no Porto do Rio de Janeiro, no Porto de Santos, no Porto de Porto Alegre, né? Mas cada vez mais o ingresso deixou de ser marítimo, passou a ser ou por via aérea, principalmente a partir dos anos 50, 60, ou pela fronteira terrestre, né? Então, a região sul é uma região que tem uma fronteira terrestre, né, com os países da região do Prata. Aí. Só que esse não era a forma de ingresso mais praticada até a Segunda Guerra Mundial, né? O Brasil, nesse ponto, o Brasil é um pouco diferente da Argentina. A Argentina sempre teve um trânsito fronteiriço de imigrantes muito, muito marcado, com o Chile, com o Uruguai, com o Paraguai, com a Bolívia, né? O Brasil não tanto,
né? O trânsito fronteiriço, o migrante fronteiriço, ele é uma coisa relativamente nova na história brasileira, assim, como numericamente expressivo, né? E agora, recentemente, a maior parte dos migrantes que nós estamos recebendo, migrantes e refugiados, tem sido justamente através das fronteiras. Então, isso é uma reflexão assim, interessante para a gente pensar. Reflexão não, é um fato, mas é um fato em cima do qual é interessante a gente refletir a respeito disso, né? Então, assim, a fronteira ela é o lugar onde se dá esse exercício do controle, da seleção entre o migrante bom e mau, entre o desejável e o indesejável, entre o necessário e o desnecessário, né? A fronteira não é sempre uma barreira física. Ela pode até ser, por exemplo, no caso da fronteira dos Estados Unidos e o México, se construiu, e está se construindo ainda, né, uma barreira física para marcar de uma forma linear o limite entre dois territórios nacionais. Mas nem sempre a fronteira ela é linear, né? Ela pode ser uma zona de fronteira, uma faixa de fronteira. E nem sempre não, quase nunca ela impede as pessoas de passar. O que ela atua muito mais como um filtro, né? Uma seleção entre os que devem passar e os que não devem passar. Então, o trabalho do Estado na fronteira é um trabalho do controle quanto a quem deve passar, quando deve passar, por quanto tempo deve permanecer, etc., né? Então, assim, a barreira, né? A fronteira, num certo sentido, ela já é uma forma de confinamento. Daí, voltando para o meu título geral, que é Migrações Internacionais, os estímulos aos bloqueios da mobilidade, né? Quer dizer, a fronteira, ela em si já é um certo bloqueio, né? Ela já é um certo bloqueio da mobilidade, né? Em italiano, fronteira é confine, né? Confim, né? A ideia é um território que tem um fim, tem um limite, né? É aquele lugar sobre o qual se exerce um controle, né? Quer dizer, no Brasil, historicamente, o confim, a fronteira, foi o mar, né? Depois passou a ser, esse controle da migração passou a ser exercido por via aérea e atualmente pelas fronteiras. Atualmente, os migrantes que mais entram no território nacional são os haitianos, são os venezuelanos, seja como migrantes, seja como refugiados, e eles entraram, pelo menos nos últimos anos, principalmente pela fronteira terrestre, e principalmente pela fronteira amazônica, né? Tem uma novidade que, para vocês, do ponto de vista regional, é interessante, que durante muito tempo as fronteiras internacionais mais transitadas eram as fronteiras da região sul-centro-oeste, né? Ou seja, a fronteira com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai, com a Bolívia. Hoje em dia, grande parte, para não dizer que a maior parte da migração acontece na fronteira com a Bolívia, com o Peru, com a Colômbia, com a Venezuela, né? Que são fronteiras que, historicamente, não eram fronteiras tão transitadas quanto são hoje, né? Então, e isso não é uma exclusividade do Brasil. Então, também nos Estados Unidos, a travessia fronteiriça, a travessia terrestre pela fronteira, ela é bastante comum, né? E na Europa você tem também a travessia tanto a terrestre quanto a travessia por via marítima ainda, né? Então você tem todo um esforço dos estados no sentido de tentar barrar, impedir, mas também filtrar quais migrantes devem se deslocar ou não, né? Qual é a resposta para isso? A resposta são os processos de confinamento, né? Quer dizer, os migrantes, como eles não podem ficar acumulados nas fronteiras, eles ficam nos campos, né? A história dos campos é uma história antiga, né? A gente pensa logo nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, mas, na verdade, os campos de concentração eles são mais antigos, eles aparecem já no século XIX,
durante a Guerra de Independência de Cuba, né? Os espanhóis fizeram campos de concentração. Na Guerra dos Boers, na África do Sul, os ingleses constituíram campos de concentração. Não eram campos de extermínio no sentido dos campos nazistas da Segunda Guerra, mas já eram campos em que as pessoas eram também exterminadas por doenças, que eram confinadas, etc. Na atualidade, o campo ele ainda é uma resposta a essa necessidade de controlar a migração, né? Os campos de refugiados, os campos de detenção para os migrantes que chegam nos portos, nos aeroportos, etc. Então, o migrante, né, apesar de ele sempre ter sido um elemento central na constituição da sociedade, o fato dele ser de fora, de ser forasteiro, estrangeiro, coloca ele numa posição de, muitas vezes, aceitar condições que são pouco dignas, tanto de trabalho, de estatuto social, e como alguém que tem que ter sempre monitorado, controlado, vigiado, etc. O campo é uma exacerbação desse confinamento, desse controle. Mas sempre há o controle, né? Mesmo que ele não esteja na fronteira, ele vai ter que, periodicamente, renovar o seu visto, ir à Polícia Federal, etc. Né? Quer dizer, aquele movimento. E na situação atual que a gente está vendo da pandemia, isso se intensifica ainda mais, porque o migrante, o que vem de fora, que é aquele que traz trabalho, traz mercadorias, traz as novidades, a cultura, etc., ele passa a ser visto também como uma possível ameaça, né? Como aquele que vai trazer um vírus, uma doença, que vai contaminar os outros. Isso a gente sabe também, vocês certamente sabem, que isso não é uma novidade historicamente. Se a gente voltar no tempo, voltar só algumas décadas atrás, a gente vai ver que outras epidemias, como a SARS, o Ebola, gripes, etc., já provocaram controles de deslocamento, né? Na África, na Ásia, principalmente. A questão é que elas não chegaram à América, não chegaram à Europa como essa chegou, né? Mas mesmo se você for falar no Brasil, há 100 anos atrás, a gente teve o surto da gripe espanhola, né? E você teve controles nos portos, né, com relação a isso, né? Durante um tempo, o imigrante foi visto como aquele que poderia tanto trazer a doença, como aquele que poderia, se não trouxesse, pegar a doença. E com isso havia quarentena, essa ideia da quarentena não é uma ideia que não tem nada de novo, né? Ela existia na cidade do Rio, tem uma ilha, que é a Ilha das Flores, na Baía de Guanabara, onde os migrantes ficavam em quarentena, quando chegavam de navio, antes de ser permitido o seu desembarque, né? Isso em várias cidades, né? Cidades portuárias, de um modo geral. Então, a gente pode voltar muito tempo, né, na história e ver que, nos momentos de epidemia, nos momentos de peste, de pragas, de doenças, os migrantes são sempre um foco muito, muito visado, né? Se a gente quisesse voltar muito tempo atrás, que não dá para a gente fazer isso aqui, mas até a peste negra no século XIV, você vai ver que durante esse período da Idade Média você tinha certos grupos que eram vistos como ameaçadores e que eram confinados, eram bloqueados, né? Os ciganos, né? Os leprosos, os judeus, né? O gueto, como uma forma de confinamento, ele foi inventado no final da Idade Média, na cidade de Veneza, como uma forma de manter os judeus confinados numa ilha durante a noite. Durante o dia eles podiam sair, trabalhar, durante a noite eles eram confinados. O gueto surge no século XV, né, em Veneza, com a palavra. E veja bem, você não tem ainda, né, nesse período, a fronteira internacional como a gente tem hoje. Mas você tem já formas de controlar as migrações, formas de controlar os migrantes, né? Então,
caminhando assim para o final, para a gente ter tempo de debater, a pandemia atual, né, presente, ela tem feito aparecer assim, a emergência de processos mais graves de controle sobre a mobilidade migratória. Por quê? Porque o migrante ele passa a ser visto cada vez mais como um ameaçador, né? É claro que num momento como esse, os mais vulneráveis, os mais frágeis, eles são muito mais vitimizados, né? Só que existe uma peculiaridade. Não é simples você dizer que, nesse contexto de pandemia, são os migrantes pobres, os migrantes trabalhadores que mais transmitem. Como aconteceu durante muito tempo, de se dizer assim, não, os leprosos, vamos manter os leprosos afastados das cidades porque eles trazem doenças. Os ciganos vamos manter afastados. Os judeus transmitem doenças, etc. Não. Na pandemia atual, a grande difusão que você tem a partir do início do ano, ela não se dá principalmente através das fronteiras terrestres, mesmo marítimas. Ela se dá principalmente por via aérea. E ela se dá através daqueles deslocados que não são geralmente os migrantes mais visados pelo controle, né? A pandemia se difundiu a partir de uma região muito urbanizada, muito industrializada da China, e se difundiu em direção a regiões muito urbanizadas e muito ricas do mundo, né? A Europa Central, o norte da Itália, uma região especialmente urbanizada, muito bem servida em vias de comunicação, em aeroportos internacionais, rodovias, ferrovias. Depois, na América, é a cidade de Nova York. No Brasil, é a cidade de São Paulo. Quer dizer, os focos, né, a partir do qual se difunde, não são os migrantes mais pobres que atravessam fronteiras, mas foi até quase que o contrário disso, né? A migração, o deslocamento dos turistas, dos homens de negócio, dos comerciantes, até dos chefes de Estado, né? Ela ajudou a difundir a pandemia, né? Ou seja, aquela ideia de que o migrante tem que ser contido na fronteira, né? Ela é uma ideia que está em crise, né? Pelo menos a ideia de fronteira no sentido que a gente entende tradicionalmente, né? Quer dizer, a fronteira terrestre, ela existe, você tem uma travessia de migrante, mas ela não tem sido a via privilegiada da difusão da pandemia, né? No entanto, as fronteiras podem ser criadas. Pode ser que aquele modelo da fronteira internacional seja uma coisa relativamente recente e tal, mas ele é recriado em vários lugares. No aeroporto, na chegada de um voo internacional, tem aquela famosa faixa amarela que simboliza a fronteira nacional. Convencionalmente, aquela é a fronteira nacional. E é ali que se dá o controle, né? Com a pandemia, outras fronteiras ou outros limites foram estabelecidos também. Então, você teve regiões, agora falando já do Brasil. Não, isso aconteceu na Itália, por exemplo. O modelo foi a Itália, mas isso aconteceu no Brasil. Regiões, estados, cidades que foram fechadas à circulação, né? Ninguém entra, ninguém sai. E dentro das cidades houve todo o esforço no sentido de definir que lugares em que se podia transitar, em que lugares que não se podia transitar, etc. Então, isso cria para nós uma situação absolutamente nova. Quer dizer, como controlar o deslocamento? Né? Quer dizer, a resposta mais óbvia é a de bloquear as fronteiras, bloquear os aeroportos, bloquear as estradas. Só que isso não é tão simples assim, né? A nossa sociedade é uma sociedade que vive do movimento. Sem o movimento, não existe o abastecimento dos alimentos, né? Que circulam nos oceanos por aqueles grandes navios. Não existe o abastecimento de petróleo, de matérias-primas. A nossa energia, a nossa indústria, elas precisam da circulação dessas mercadorias que não circulam sozinhas. Elas circulam junto com trabalhadores que fazem elas circularem, né? E mesmo numa outra escala, que é a escala da cidade, as nossas cidades são cidades que se fizeram a partir do deslocamento.
Então, se você pega uma cidade como São Paulo, que é uma cidade, a região metropolitana que tem 20 milhões de habitantes, ela só funciona como cidade porque tem pessoas que se deslocam todos os dias durante 2 horas ou mais de sua casa para o trabalho. E se deslocam em condições que são condições extremamente pouco saudáveis, tanto do ponto de vista do conforto quanto do ponto de vista da saúde também, né? Então, a questão que a gente só pode ficar na nossa casa sem sair, fica em casa, se outras pessoas estiverem saindo e se deslocando, né? Isso acontece na escala da cidade, mas isso acontece na escala internacional também. Quer dizer, os países que dependem do comércio internacional, e todos dependem, né, eles precisam que você tenha a circulação de pessoas, né, para propiciar esse deslocamento de mercadorias também. Quer dizer, então, para terminar, né, quer dizer, como limitar os deslocamentos aos que são indispensáveis? Quer dizer, como é que a gente define isso? Quem é indispensável? Quem é necessário e quem não é necessário? E a gente sabe que, em muitos casos, a economia já está sendo bastante afetada pelos bloqueios. Nos Estados Unidos, boa parte dos frigoríficos, a força de trabalho é de imigrantes mexicanos, né? E também as colheitas também. Na Europa, você tem colheitas que já estão sendo prejudicadas porque elas são feitas principalmente por migrantes ou do norte da África ou do leste europeu, etc., né? Eu sei que no sul do Brasil é uma questão séria essa questão do trabalho dos migrantes nos abatedouros, nos frigoríficos, etc. E só para dar um outro exemplo, né, a questão da saúde, né? Nos países ricos, boa parte do pessoal que lida com saúde, médicos, enfermeiros, cuidadores, são estrangeiros, são imigrantes, né? Então, o desafio que se coloca é assim, como aceitar essa nova normalidade, né? Quer dizer, a gente aceitar que é normal que as pessoas sejam bloqueadas, sejam confinadas no seu deslocamento, e que critérios a gente vai utilizar no sentido de definir quem pode se mover, quando pode se mover e tal, né? Então, o antigo campo, o campo de concentração, historicamente, ele foi condenado, né? Embora ele tenha existido em muitos contextos diferentes, etc. O campo de refugiados, hoje, ele aparece como um confinamento por razões humanitárias. Mas eu acho que nós temos que pensar em que condições, quais são as condições de existência dessa humanidade, quer dizer, para que nós continuemos, né, a existir como humanidade, o que será permitido, o que será estimulado, o que será bloqueado em termos da mobilidade das pessoas, das migrações internacionais. Aí, com essa questão, essa pergunta, que é mais uma pergunta que uma afirmação, eu termino a minha parte aqui, a minha participação, e fico aí disponível para o tempo que a gente ainda tem aí para perguntas, comentários, etc. Tá? Obrigado. Bom, muito obrigado, professor, pela fala. Aliás, já disse que não é para chamar de professor, né? Então Hélio. Tá bom. Maíra, eu posso conduzir? Pode, por favor, Daniel. Bom, primeiramente, obrigado pela fala, né? Acho que a tua fala exatamente faz a gente pensar em todo o percurso, né, histórico e geográfico das migrações, né, que permite exatamente a gente compreender toda essa dinâmica, né, e eu dessa perspectiva, porque exatamente assim como eu, o professor também trabalha num programa da área de planejamento urbano e regional, e eu costumo dizer para os meus alunos, né, que não existe nenhum embasamento sólido para pensar
o planejamento, o ordenamento territorial ou qualquer política de desenvolvimento regional se nós não considerarmos as dinâmicas, né, as dinâmicas demográficas dentro desse território. E aí com especial atenção exatamente para o processo migratório, que afinal de contas, como já o Elion já deixou muito claro, né, a migração ela explica ou ela nos explica, né? E nesse sentido é interessante pensar exatamente no título da fala, né? A ideia de pensar a migração talvez numa tríade aqui, né? Aquilo que provoca a migração, aquilo que controla a migração e aquilo que bloqueia a migração, né? Na medida em que tu foste falando, eu fui exatamente pensando nesses conceitos, né? Quer dizer, aquilo que estimula, aquilo que provoca o processo migratório. Por outro lado, todo um mecanismo de controle de saída e de entrada. E hoje não tem como se pensar, né? Mais ainda, os processos de bloqueio, ou seja, não queremos que entre, né? Então, nesse sentido, eu acho que pensar esses três conceitos é algo fundamental, né? Uma outra relação importante que o Elion trouxe foi exatamente essa relação importantíssima entre capitalismo, mobilidade e circulação, né? Não dá para pensar a mobilidade humana no século XXI se não considerarmos essa relação, né? E é interessante também a gente pensar, né? Esse sujeito migrante, aí eu acho que foi uma afirmação bem interessante para a gente pensar, né? O migrante enquanto esse sujeito variante, né? Foi uma expressão que tu utilizaste na tua fala, né? O migrante enquanto esse sujeito variante. O que seria esse sujeito variante, né? Quer dizer, quando ele interessa, a gente quer que ele venha, mas quando não interessa, a gente bloqueia a fronteira e diz que ele deve ficar lá onde ele estava, né? E isso exatamente me faz pensar, Elion, numa fala de alguns anos atrás, e que repercutiu, acredito que não apenas regionalmente, mas nacionalmente falando, do prefeito, do ex-prefeito da cidade de Caxias do Sul, aqui, né, na Serra Gaúcha, quando ele fazia referência ao processo migratório de senegaleses, né, que inclusive é objeto de estudo da professora Vânia Herédia, né, da Universidade de Caxias do Sul, que tem uma obra publicada sobre os senegaleses em Caxias do Sul, e o prefeito de Caxias do Sul disse, né, no jornal local, e isso caiu na mídia, né, que a cidade de Caxias do Sul estava sendo infestada por uma nuvem negra, né? Não sei se o pessoal que está aqui na sala lembra disso, né? Foi uma fala extremamente infeliz e sustentada, né, num preceito, primeiramente, xenofóbico, racista, né, porque essa é uma outra questão, né, Elion, quando se fala desses processos migratórios contemporâneos, porque grande parte desses migrantes, eles são, entre aspas, marcados pela cor, né? A gente vê isso, por exemplo, aqui no Vale do Paranhana, quando a gente faz referência ao grupo de haitianos, que são visíveis, ou seja, eles são, do ponto de vista fenotípico, né, usando uma linguagem bem biológica, através da sua cor da pele. Então, a cor da pele, ela denuncia esse sujeito que é diferente num território, entre aspas, marcadamente branco, ou classificado como território branco, né, em função do grande contingente de imigração alemã e italiana. E, por último, eu queria provocar uma outra questão para a gente conversar, que é ainda um aspecto que me chama muito a atenção, e eu gostaria que tu nos dissesse assim, como é isso hoje no Rio de Janeiro, como é que é a tua visão em relação a isso. Por quê? Porque eu hoje, coordenando um projeto de pesquisa sobre a presença dos migrantes contemporâneos no Vale do Paranhana,
a gente ainda vivencia e ainda experimenta, infelizmente, um certo preconceito, ou uma certa subcategorização em relação a esses estudos que privilegiam esses grupos migratórios mais recentes. Como se esses estudos que não trabalham exclusivamente aquilo que nós chamamos, né, de movimentos históricos, no caso do Rio Grande do Sul, especialmente alemães e italianos, esses estudos não merecem, né, tamanha visibilidade ou tamanho reconhecimento, principalmente por parte da academia, né? E esse elemento me chama muito a atenção, né? É como se o geógrafo, o historiador, o sociólogo, o antropólogo, independente da área do conhecimento que estuda esses grupos migratórios contemporâneos, estivessem realizando pesquisas de uma importância menor ou trabalhos de uma importância inferiorizada, se comparados aos grandes estudos que privilegiaram os estudos migratórios conhecidos como movimentos migratórios históricos, né? Então, essa é uma coisa, assim, que atualmente transito, né, entre a área de história, que é a minha área de formação original, e essa área de planejamento urbano e regional, a gente percebe, especialmente por parte da história, né, uma certa desqualificação desses estudos. Eu não sei se o professor Elion não travou. A imagem dele travou. Talvez ele esteja nos ouvindo, só a imagem. Não, agora acho que ele caiu. Ele vai voltar. Ele volta. Acho que eu falei demais. Não, isso pode acontecer. Vamos esperar ele voltar. Eu acho que a gente faz uma rodada de perguntas, Daniel, ou a gente, cada um faz as perguntas e ele responde o que tu acha melhor? Eu acho que, de uma forma geral, né? Eu acho que a gente primeiro abre para todo mundo, né? E aí depois pode falar, pode responder, né? Para aproveitar mais o tempo, né? Isso, só vamos aguardar ele entrar novamente. Daniel, eu estava te escutando agora, e as migrações contemporâneas, sabe que às vezes eu não sei se é um preconceito ou falta de conhecimento mesmo. Eu me considero um ignorante em relação às migrações atuais. Tanto que uns meses atrás eu cometi uma gafe falando com uma moça que trabalhava entre migrantes haitianos aqui em Porto Alegre, né? Ela fazia um trabalho voluntário e eu chamei eles de refugiados. E os haitianos não são refugiados. Eu fiquei com vergonha, que eu sou um historiador, um professor, e chamei os haitianos de refugiados. Não, eles não são refugiados, ela me disse assim. Então, me parece que, ao invés de um preconceito, Daniel, na verdade é uma ignorância, né, nossa, minha, né, de grande parte daqueles profissionais que trabalham com as migrações históricas, já quase 200 anos, essas migrações históricas, falando de alemães e italianos, né? E essas migrações contemporâneas são tão recentes, mas tão recentes, que eles estão aqui no meio de nós, vendedores ambulantes e outros tipos de serviços, como os frigoríficos, e a gente não sabe direito de onde eles são, de onde eles vêm. A gente tem curiosidade de saber, né? Mas eu não sei porquê, talvez falte assim, um estímulo da academia, né, para ir atrás desses caras. Né? Alexandre, o bom dessa sala hoje à tarde é que nós temos o pessoal da história e temos o pessoal do planejamento urbano e regional também. Então, assim, Daniel, só um pouquinho. Tu tem o contato do professor? Será que ele... Eu estou aqui exatamente olhando para ver se ele me mandou alguma coisa. Ele não mandou nada ainda. O que será que aconteceu? Às vezes é o computador, né? Ele caiu, né? Caiu. Talvez ele esteja reiniciando, não sei.
Desculpa aí interromper você. Não, mas eu ia só... não é fazer uma brincadeira, mas meio que satirizar a minha situação, né? Por quê? Porque eu compartilho contigo, Alexandre, um pouco dessa visão, porque eu também vim da minha formação até o doutorado, sempre trabalhando com imigração alemã, né? E quando eu caí de paraquedas dentro de um programa multidisciplinar, como é o nosso programa, eu acabei me identificando com esse processo das migrações contemporâneas. E muitas vezes eu me perguntava assim, mas Daniel, isso não é história, olha o absurdo, né? Mas isso não é história, isso é o trabalho do sociólogo, né? Esse é o trabalho do demógrafo, sei lá, do antropólogo, porque e isso é interessante, inclusive na disciplina sobre microhistória no semestre passado, me fez rever muito da visão que eu carregava, né, sobre a questão das migrações. Por quê? Porque a gente, eu digo a gente, eu pelo menos, né, eu fui formatado dentro de um modelo onde migração era somente, inclusive, isso é um dado interessante, era, no caso do Rio Grande do Sul, italiano e alemão. Nem os portugueses são contemplados. Os portugueses foram gente que veio parar aqui, né? Mas quem realmente veio, né? Por isso que eu sempre brinco com os alunos quando eu falo, né? Aquela imagem emblemática da Frida subindo o Rio dos Sinos, né? Vindo para a festa. Porque essa imagem glorificada da imigração que se constituiu e que a academia é grande responsável por essa materialização desse imaginário, né? Inclusive, no último evento que a gente teve, no qual o professor Elion esteve presente na FACAT, nós tivemos uma situação muito embaraçosa, né, com um professor, né, um ex-professor da PUC, né, estudioso da imigração alemã, né, e que se levantou no meio de um auditório lotado, logo após o meu grupo de pesquisa fazer todo o relato da experiência de pesquisa interdisciplinar sobre a presença dos migrantes contemporâneos no Vale do Paranhana, e este professor levantou-se e disse, na frente de todo mundo, que nós éramos o exemplo do maior desperdício do dinheiro público, porque nós estávamos estudando sujeitos que não fazem a menor importância para a sociedade, né? Quer dizer, eu fui, entre aspas, esculachado publicamente por esse professor, né? De uma forma assim, sabe, sem esperar. Então, eu estou apenas relatando esse episódio, porque esse episódio, para mim, ele é emblemático. Ele representa muito bem o pré-julgamento, o pré-conceito que o campo histórico tem em relação aos estudos migratórios contemporâneos. Né? Então, é um campo ainda a ser conquistado e reconhecido, melhor dizendo, pela história, né? E eu organizei esse livro aqui, Mulheres em Movimento, né, com uma amiga, e aqui tem um artigo de uma historiadora italiana que ela analisa, tem trabalhado já há muito tempo com as migrações históricas, mas ela fala exatamente da importância da gente olhar para o que está acontecendo na nossa sociedade hoje para fazer as perguntas para as fontes do passado. Ou seja, se a gente não se dá conta, se a gente não olhar para as dinâmicas, para essas dinâmicas desses deslocamentos, seja dos haitianos, seja dos senegaleses, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, de como eles se inserem nesse espaço, de como eles mantêm contato com o local de origem, qual a importância da família, tudo isso ajuda a gente sugere perguntas, sugere problemas de pesquisa para as migrações históricas. Porque a gente... muitas das coisas que o professor colocou aqui hoje,
partindo do próprio título, né, a questão dos estímulos e dos bloqueios. Isso está presente nas migrações do século XIX, quando a gente acha que todo mundo estava sendo expulso. Não, por exemplo, na Itália, na primeira década, a Itália estava, na primeira década da grande imigração, que é 1870, a Itália estava contendo a saída dos imigrantes. Ela foi tomada de surpresa pela fuga dos camponeses. Então, essa questão dos bloqueios, dos estímulos, ela também está presente nas históricas. A própria questão da atuação dos coiotes, né, que é muito presente hoje, mas no século XIX nós temos também os especuladores da imigração, criminalizados pelo Estado. Se pensarmos na Itália, nós temos os padres, né? Muitos dos padres que eu analisei na minha pesquisa eram os agenciadores de imigração, inclusive vão ser presos por conta disso. Esses mediadores nos lugares de saída e nos lugares de chegada, eles também estão presentes hoje nas migrações contemporâneas. Se nós formos lá para Caxias e ouvirmos os senegaleses em Caxias, eles vão apontar quem é o mediador, quem é o interlocutor. Eles têm um mediador, eles têm uma referência. Um mediador que é político, um mediador que também é questão cultural, que aí é o cara que corta o cabelo que corta o cabelo dos senegaleses, que tem todo um estilo, que tem todo um corte. Ou seja, todos esses elementos que eu estou trazendo, eles ajudam a gente a pensar as migrações históricas, como também a questão dos indesejados, dos desejados. No século XIX nós temos o Império desejando, mas aí a gente vai para as regiões de colonização, autoridades locais, elas tratam o imigrante também como indesejados, porque eles não são aquilo que no discurso nacional, não são aquilo que o discurso nacional apresentava. Eles são transgressores, eles também representam instabilidade, eles trazem conflitos, eles criam fronteiras, eles constituem comunidades que se configuram num espaço, e aí a importância da geografia, né? Como é que se dá essa relação desse imigrante com o espaço, desse imigrante que quer constituir um espaço? Uhum. Ele vem com um projeto de constituir um espaço, ou seja, um espaço de direito, que é uma terra dos imigrantes, que é a colônia com a terra dos imigrantes, onde eles possam exercer uma cidadania, um direito, seja o direito de ir à missa, seja o direito de casar com uma descendente, uma italiana, seja o direito de praticar uma violência contra alguém que não é do seu grupo étnico. Uhum. Seja o direito da narrativa, que a gente vê que continua até hoje, né? Exatamente. Então, eu considero muito rica, por mais que eu não tenha pesquisas sobre o tempo presente, as migrações contemporâneas, eu gosto muito de ouvir, eu acho que a gente tem que se aproximar, porque é dessa forma que a gente vai conseguir elaborar questões interessantes para as migrações históricas também. Exatamente. O professor Elion me chamou no WhatsApp agora e disse que faltou energia no bairro inteiro dele e que está sem luz. Aí eu mandei o link para ele pelo WhatsApp, só que ele disse que ele não tem o aplicativo do Teams no celular e ele não consegue entrar. Lamentável. Puxa vida. Depois a gente pode abrir questões e depois a gente passa o vídeo para ele, né, Daniel? Claro, não, tranquilo. Porque ainda bem que a energia não faltou no meio da fala dele, né? Porque eu ouvi durante a fala dele um corpo de bombeiros passando. Isso, eu também ouvi. Rio de Janeiro, sempre pode acontecer. Eu achei que era normal isso, por isso que eu nem dei muita bola, né? Mas aqui a gente tem alguns comentários, né? O meu colega Marcos, né? O meu parceiro aí do programa, tá sempre conectado aí, né? E fez vários comentários aqui
ao longo da fala do professor, né? Mas então a gente pode abrir também para os demais, né? O professor Marcos coloca aqui, né? Invisíveis aos olhos de muitos em razão de fazerem parte do exército de reserva, né? Muitos imigrantes que estão vendendo os produtos nas ruas de Caxias não são nem donos dos produtos, ou seja, são desprovidos de tudo. É lamentável isso, né? E aí ainda o ex-prefeito coloca eles como, né, uma infestação de nuvem negra, né? É um horror. Mas os demais que estão aqui na sala, né, também podem abrir o microfone se quiserem, né? A gente tem um tempinho aqui para conversar. Daniel? Oi? Tu poderia falar um pouco mais sobre as pesquisas que vocês estão desenvolvendo aí na FACAT sobre esses migrantes contemporâneos? Sim. Por favor, então. Não, obrigado. Tranquilo. Inclusive, tem alguns alunos aqui que podem contribuir com as suas falas depois, né? Tem 3 alunos aqui que fazem parte desse projeto de pesquisa, que é a Ana, o Gabriel e o Maison, né? Os 3 estão aqui na sala, né? Mas, assim, de uma maneira geral, né? Esse projeto que a gente desenvolve já faz agora 2 anos, esse projeto ele tá em processo de amadurecimento, né? Porque foi, assim, uma tentativa, está sendo uma tentativa, assim, um pouco audaciosa no primeiro momento, da criação de um núcleo de pesquisas, né? Primeira coisa foi pensar exatamente na criação de um núcleo, né, que a gente chama de NIEMP, né, muito da criação desse núcleo, que a gente chama, né, Núcleo Interdisciplinar de Estudos Migratórios e Processos Identitários, né, ele nasceu exatamente da vinda do professor Elion para o nosso programa há 1 ano e meio atrás, quando ele esteve na FACAT. E através das conversas com ele, né, então nasceu esse sonho, né, e era um sonho meu inicialmente, que foi abraçado por vários outros colegas e alunos bolsistas, a gente criou o núcleo de pesquisas. E dentro do núcleo, então, a gente, claro, que ao longo da entrada e saída de alunos, a gente vai desenvolvendo diversos projetos. Mas o grande guarda-chuva do projeto atual, ele contempla, primeiramente, a identificação destes migrantes que são absolutamente invisibilizados, né, dentro dos municípios do Vale do Paranhana. Para a gente entender, o Vale do Paranhana ele se constitui a partir de 6 municípios, né, se constitui a partir de 6 municípios, que são, eu chamo de município sede, que é o município de Taquara, né, além de Taquara, nós temos Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Rolante e Riozinho, portanto são 6 municípios, e num primeiro momento, numa primeira etapa da pesquisa, a gente percebeu que o município que tem a maior presença de migrantes contemporâneos é o município de Igrejinha, onde nós temos uma comunidade de haitianos, né, que é resultado exatamente de todo um projeto, né, do governo do PT, né, que infelizmente, né, não teve mais êxito em função das trocas políticas no nosso país, mas em função disso, um projeto pensado para trazer esses migrantes e estabelecer esses migrantes no município de Igrejinha. Tirando o município de Igrejinha, onde a gente pode dizer assim que foi o único projeto efetivo de uma forma mais organizada, nos demais municípios nós temos algumas dezenas, talvez no máximo, de famílias de imigrantes aí. Além de haitianos, senegaleses, nós vimos a presença de colombianos e venezuelanos, né? Então, quer dizer, esses 4 grupos são os que mais aparecem. Haitianos, senegaleses, venezuelanos e colombianos, né? Só que o que chama muito a atenção, e foi um dos eixos do projeto, foi, primeiramente, acessar o poder público municipal.
porque, teoricamente, seriam as secretarias de planejamento ou as assistências sociais do município que deveriam ter, pelo menos, algum tipo de registro da presença desses migrantes no município. E, para nossa grata surpresa, acreditem, a maioria dos municípios sequer sabiam da existência desses migrantes no município. Então, um dos bolsistas do projeto, ele acabou fazendo uma verdadeira incursão dentro das prefeituras e para nossa surpresa, uma das formas mais fáceis de acessar esses migrantes foi através da Secretaria de Educação. Por quê? Porque os filhos desses migrantes acabam ingressando na rede pública municipal. E a partir desse caminho, então, a gente conseguiu o início de um processo de verdadeira catalogação da presença desses migrantes. Por quê? Porque eles eram, em primeiro lugar, invisíveis aos olhos do Estado. E quando eu falo Estado, eu estou falando da esfera pública municipal, né? Que é, teoricamente, quem deveria, né, dar o primeiro suporte, né, de assistência, né? E aqui eu não estou falando de assistencialismo, mas de assistência a esses migrantes. Um segundo eixo da pesquisa, também bem interessante, esse aí o Maison está aí para poder falar um pouco sobre isso, se ele quiser, que é o acesso desses migrantes ao Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque esses migrantes vêm de países onde não existe um sistema gratuito e universal, né, de saúde. Então, a gente percebeu que muitos desses migrantes, eles sequer sabiam que eles tinham direito ao acesso à rede pública de saúde, né? Nível SUS. Exatamente. Falem mal, falem bem, mas o SUS existe, né? E esses migrantes não sabiam, né? Muitos deles desconhecem que eles têm direito, né, assegurado pela Constituição. Então, foi um trabalho bem interessante que o Maison, juntamente com outra bolsista, que agora está fazendo doutorado em medicina na PUC, e que é da área da saúde, construíram um texto bem interessante analisando as entrevistas com os agentes de saúde, né? E como se dá o contato dos agentes de saúde, né, na assistência básica, né, com esses migrantes. Então, a partir dali, a gente já está chegando mais perto dessas pessoas também, né? E agora também nós temos outros alunos que estão trabalhando com outras perspectivas, como, por exemplo, o Gabriel, que vai trabalhar, né, com o município de Igrejinha também. Então, assim, a grosso modo, ou de uma forma bem rápida, assim, o nosso projeto ele busca exatamente identificar e analisar como é que estão, primeiramente, quem são, onde estão, e como estão ocorrendo esses processos de inserção desses migrantes no contexto regional, a partir da relação deles com o Estado e o Estado na relação com eles, o sistema de saúde, né, que é um dos meios através dos quais esse migrante aparece nas estatísticas, vamos dizer assim, né, e agora, num segundo e último momento também, a partir do sistema da saúde, né, e também, essa etapa a gente já concluiu e deve aí surgir mais uma produção, mais uma publicação sobre os dados disso, que é o processo de invisibilização desses migrantes nas redes sociais e nos jornais aqui da região, porque simplesmente eles não são noticiados. E quando são noticiados, acontecem coisas bizarras, como, por exemplo, recentemente, uma imigrante haitiana foi atropelada na RS 020 em Igrejinha, e a chamada da notícia simplesmente colocava: imigrante haitiana foi atropelada na RS. Quer dizer, ela não tinha nome, ela não tinha identidade, ela era apenas uma imigrante haitiana. Quer dizer, exatamente esse processo, né, que a gente chama de desumanização do imigrante, que foi um pouco, eu acho, que o que o Elion hoje falou, né? Quer dizer, é um processo muito traiçoeiro, muito perverso de
ação dessas pessoas, né? Eles vêm para cá e se eles são úteis, eles aparecem. Se eles não são úteis, eles ficam debaixo do tapete. E esse processo é mais evidente ainda, esse processo de ocultação da presença do migrante, é no município de Rolante. O município de Rolante, gente, foi talvez o município mais problemático para levantar as fontes. Porque a prefeitura simplesmente, num primeiro momento, em que o bolsista foi lá, eles responderam o seguinte, que lá não tinha migrantes. E nós sabíamos que tinha. Né? Nós sabíamos que eles existiam. Mas a prefeitura disse, não, aqui essa pauta não nos interessa, porque aqui não tem migrantes. E aí, quando a gente foi, a gente acabou descobrindo que eles existem. Mas para a prefeitura eles não existiam. Então, quer dizer, é um trabalho bem complicado, é um trabalho, assim, de procurar agulha em palheiro, né? Para chegar até essas famílias, para chegar até essas pessoas, para que a gente possa escrever, vamos dizer assim, de uma forma audaciosa, produzir pelo menos uma narrativa que dê visibilidade a essas pessoas que estão ocultadas nessa sociedade, né? E mostrar que não existem ali apenas descendentes de alemães e de italianos. Que Igrejinha não é a terra da Oktoberfest apenas, ela é também, mas ela também é a terra da maior comunidade haitiana do Vale do Paranhana. Né? Então, assim, de uma forma bem... Né, já são 4h30 agora, eu fui olhar para o relógio, né, mas de abrangente é isso que a gente está procurando fazer. Né? É escrever, é produzir uma narrativa sobre a presença dessas pessoas. Obrigado, Daniel. Legal. Muito bom, parabéns. Obrigado. E para isso, aqui, né, fazer uma uma propaganda. Merchandise. Vocês acreditam que o Correio tinha perdido o livro em São Paulo? Levou quase 2 meses para eu receber ele. Né? Agora está aqui nas minhas mãos. E a microhistória, nesse sentido, né, é exatamente uma metodologia importantíssima para se pensar, né, na produção dessas narrativas sobre esses migrantes contemporâneos. Né? Então, a microhistória ela não é, vamos dizer assim, uma ferramenta para você pensar apenas as migrações históricas, como alguns gostariam. Né? Mas ela está sendo extremamente importante para pensar. Por quê? Porque, num primeiro momento, eu também pensava, mas será que essa aqui não é uma história muito pequena? Do local. Né? Isso, quer dizer, eu estou escrevendo a historinha do fulano, né? E de repente você vai adentrando a microhistória e você diz, não, né? Muito pelo contrário. Né? Não, e é interessante porque uma pesquisa como essa que tu está fazendo, né, para pensar públicas, aí em qualquer lugar, né? Não é só aqui no sul do Brasil, porque todo lugar está recebendo imigrantes. Exatamente. Né? E independente da etnia. E como tu falou dessa questão da microhistória, e a tua fala foi, tu trouxe elementos, né? E o teu projeto se encaixa nessa perspectiva de, uma certa forma, trazer aquelas pessoas que são invisibilizadas, né? Ou trazer um certo equilíbrio para as narrativas ou para a própria história. Esse equilíbrio para a história da imigração histórica, ele também precisa ser feito. Porque tu trouxe um problema, que é o problema como a fonte, como os jornais ocultam, né? E quando nós vamos para o passado, a gente também precisa problematizar o que os jornais estão ocultando, né? Por que como aparece o imigrante na fonte? Por que ele aparece? Por que essa fonte é construída dessa forma? Porque o historiador da imigração, ele tem que tomar um cuidado, e a microhistória chama essa atenção, para não ver só aquele que aparecem de forma visível nas fontes. Isso aí.
e olhar para aqueles que são invisibilizados pelos discursos daqueles que venceram, né? Que é, na verdade, da história da narrativa que foi vitoriosa, né? E do discurso do grupo dominante economicamente, politicamente. Então, essa tua pesquisa, esses teus trabalhos, eles trazem elementos importantes para o historiador refletir sobre o trabalho com as fontes, né? Sim. E com essa questão do silenciamento, dos questionamentos, que é bem interessante. Uhum. Estamos tentando. Bom, eu acho que a gente vai encerrando, né, Maíra? Já são quase 20 para... Sim. Que pena que o professor Elion não conseguiu voltar. Mas... Que pena. Eu queria fazer uma pergunta para ele sobre essa relação, já que ele tem uma experiência e uma formação também em geografia, né? Eu queria que ele falasse um pouco mais dessa relação com o espaço, com um lugar específico, de forma concreta, e os imigrantes. Uhum. Mas quem sabe mais adiante a gente outro momento com ele também. Agradece ele. Não, pode deixar. Que bom. E agradecemos aos que ficaram até o fim, né? Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença. Obrigada, Daniel, também. Foi muito interessante a fala do professor. E nos vemos em outro momento. Isso aí. Que bom que ele conseguiu concluir. Pois é. Bom. Isso aí. Então tá. Tá, gente. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Parou de gravar agora, Maíra? Ah, não.